Sua tarefa não é mudar o seu marido, mas sim amá-lo, segui-lo, ajudá-lo e ministrar a ele. Se você deseja se tornar uma esposa virtuosa, fica até o final desse vídeo, pois agora nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu gostaria de iniciar esse vídeo lendo com vocês uma palavra que está no livro de Tito, capítulo 2, o versículo 3, que diz assim, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras e nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, e a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele dá instruções a Tito, seu discípulo, que fica na cidade de Creta, onde ele vai então direcionar ali as pessoas que serviam à igreja, os primeiros apóstolos daquela cidade, pessoas que estavam seguindo os ensinamentos de Jesus, e Tito estava ali para orientar a igreja do Senhor Jesus. E então, nesse texto, ele diz para as mulheres mais velhas, olha, que vocês possam então instruir as mais novas e que vocês sejam um exemplo para elas. E então ele diz para que as mais novas, as jovens mulheres que ali estavam se casando, pudessem se sujeitar aos seus maridos, mas ser uma boa dona de casa, ser uma mulher virtuosa em seu lar, para que o nome do Senhor fosse glorificado e elas dessem um bom testemunho naquela cidade. Mas essa palavra, ela chegou até nós nos nossos dias atuais e nós temos que estar abertas para receber conselhos de mulheres de Deus, mulheres mais velhas, mulheres sábias e estarmos com o coração disposto à mudança, para que possamos então exercer os princípios de Deus dentro do nosso lar, com o nosso marido, com filhos, dentro da nossa casa. Isso é muito importante para o andamento da nossa vida espiritual e da vida espiritual dos demais que estão conosco. Marido, filhos. A mulher faz a diferença dentro da sua casa porque ela vai edificando, ela vai construindo dia após dia. Isso passa por nós. Deus nos deixou essa responsabilidade. E eu quero incentivar você, mulher, que é nova no casamento ou que já tem alguns anos aí de casada, que você possa perseverar, não desistir e aos poucos ir construindo o seu lar. Nós temos uma palavra, tão pequena, mas que faz um efeito gigantesco quando aplicada, que é a palavra amor. Essa pequena palavra, quando nós aplicamos, quando nós desenvolvemos essa palavra na nossa vida e no nosso lar, faz toda a diferença. Quando nós estivermos olhando para o nosso esposo, para o nosso marido, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que nós possamos amá-lo, possamos respeitá-lo. Então, aqueça a vida dele com o seu amor. Aqueça a vida do seu marido com o seu amor. Ame ele, respeite ele. Melhore a vida dele, tornando-se a sua ajudadora. Será que você tem ajudado o seu esposo? Será que você tem encorajado e sendo de fato uma auxiliadora que anda lado a lado? Obedeça a liderança dele com o coração disposto. Será que nós estamos obedecendo a liderança do nosso esposo ou nós passamos por cima muitas das vezes? E respeite-o e tenha
o em alta estima. Você deve respeitá-lo, encorajá-lo e estar sempre lado a lado, o sustentando ali com o seu amor. Isso faz toda a diferença no seu lar. Mas e se eu estiver casada com um homem que não é cristão, pastora Pri, o que eu faço? Meu Deus! Bom, se você estiver casada com um homem que não é cristão e a palavra de Deus chegou até o seu coração, você deve amá-lo e respeitá-lo da mesma forma. E a sua atitude na sua casa, no seu dia a dia, deve ser de expressar o amor de Deus e de cuidar do seu lar e aplicar as disciplinas espirituais dentro da sua casa. Entenda que nós não fazemos o papel do Espírito Santo, pois essa obra maravilhosa que acontece de santificação, de transformação, de arrependimento, é o papel do Espírito Santo. Mas como esposas, nós podemos respeitar, amar, cuidar, orar, interceder e ter um bom testemunho dentro da nossa casa. Com certeza, se você fizer tudo isso e orar pelo seu marido, eu creio que o Senhor fará uma obra grandiosa no coração dele e ele vai conhecer Jesus através do seu bom testemunho. Mas e se eu estiver casada com um cristão passivo? O que significa isso? Você pode ter um marido que tenha dificuldade de assumir a liderança dentro do casamento. Homens que ainda não conseguiram enxergar o sacerdócio. Homens que têm essa dificuldade. Mas, quero deixar uma frase aqui para você, ó. A dificuldade que o seu marido tem de liderar não lhe dá o direito de você pecar. Nós estamos falando aqui agora de um homem, de um esposo que é cristão, que conhece os princípios bíblicos, mas que tem a dificuldade da liderança. Automaticamente, se ele tem, talvez você tenha que se impor mais e assumir, muitas das vezes, à frente de algumas coisas. Mas você, como uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, você deve respeitar o seu marido, você deve orar pelo seu marido, você deve cuidar do seu marido, mas você deve ter sabedoria para conduzir essa situação. Muitas das vezes você pode explodir, você pode ficar triste, porque às vezes você pergunta, o que você acha de fazermos assim? E ele diz, você que sabe, faz o que achar melhor, enfim, ele tira sempre a opinião dele de vista e deixa você tomar a frente. Nesse momento, você deve sempre buscar direcioná-lo para que ele dê a sua opinião, para que ele também possa opinar, para que ele possa também interagir, e não você sempre tomando a frente. Então, deve haver um equilíbrio. Você deve ser a sua primeira encorajadora, aquela mulher que vai estar encorajando ele a se posicionar. Sempre por detrás de um grande homem de Deus, existe uma grande mulher de Deus. Então, cumpra o seu papel com oração, com busca ao Senhor, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te direcionar para que você possa impulsioná-lo na medida certa, sem críticas, sem cobranças, mas com muito amor, como já falamos aqui. E se essa palavra falou ao seu coração, que você possa curtir, compartilhar com uma amiga, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para estar por dentro de todos os estudos bíblicos e com certeza, se você buscar, se você se entregar a Jesus, se você aplicar as disciplinas espirituais aí na sua casa, você vai viver o extraordinário de Deus nos seus dias. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, e nos vemos no próximo vídeo.